E aqui no Brasil, oficialmente, existem pelo menos 10 mil refugiados. Beth, são pessoas aí de nacionalidades diferentes, mas que enfrentam os mesmos problemas que muitos brasileiros, a questão da moradia, do trabalho, da falta dele. Sim, sim. Esses dados são os dados oficiais do Brasil, né? Que pelo menos são 10 mil refugiados. E eles aqui são acolhidos, sim, Sérgio, mas muitas vezes, é como você falou, eles chegam, aí não tem para onde ir, não conseguem emprego, escola. Muitos acabam encontrando abrigo em ocupações. Aqueles prédios, né, que por algum tempo ficam abandonados, estão com algum problema judicial, de dívida com o Estado, enfim. E foram ocupados por famílias sem teto. E foi numa dessas ocupações que o coletivo de teatro Galochas encontrou o novo roteiro para a peça. Eles já existem, essa companhia, há 7 anos e sempre buscam reverberar esse cotidiano, né, muitas vezes perverso das grandes cidades. E nesse caso encontraram lindas histórias palestinas. A companhia passou 1 ano pesquisando e montou o espetáculo Os Cantos de Refúgio, que é uma peça infantil, na verdade, mas que agrada todo mundo. E sabe onde é encenada? Numa ocupação aqui em São Paulo, que abriu lá mesmo, no prédio ocupado, um espaço para educação e cultura. O Em Pauta foi lá. Vamos ver? Ah, se não fosse o teu selam, eu ia te devorar! Mas como você me cumprimentou tão gentilmente, seja bem-vinda. Vem cá, me dá um abraço. A gente partiu de um desafio de conseguir construir um infantil desse tema contemporâneo que é o refúgio, que servisse para crianças de 4 a 120 anos de idade, né? Então esse é um primeiro desafio, conseguir falar para pessoas de todas as idades. E a ideia de fazer na ocupação é justamente para que convivam pessoas dos mais diferentes estratos sociais. Então que as pessoas que não estão acostumadas com o que é uma realidade da ocupação possam vir aqui, conhecer o prédio, conhecer as famílias, conhecer quem está aqui. E para quem é da ocupação também possa vir assistir a peça de teatro, enfim, participar de todo o evento aí. Chegamos. É aqui que nós vamos ficar. Pelo menos por um tempo. Mãe, o que vai ser do futuro dos meus filhos? Foi a partir dessa aproximação das famílias na ocupação que a gente começou a pesquisa dessa peça nova, que já tem 1 ano e meio de pesquisa aí até a estreia, com as famílias palestinas, dentro de uma ocupação de moradia. Então o Brasil tem as portas abertas, o que é uma qualidade. O problema é que chegando aqui, no dia a dia, viver aqui, vem todas as dificuldades de quem vem de fora. Então não tem uma casa para eles ficarem, não tem um trabalho para eles, não tem nenhuma dessas estruturas necessárias para se viver, né? Acho que a maior evidência disso é o fato de que a gente conheceu as famílias palestinas em uma ocupação de moradia, que foi onde eles conseguiram um teto para viver, que era a ocupação Leila Khaled. A gente não está usando o espaço para degradar ele, para deixar ele sujo, para ele, né, ficar aí abandonado. Não, a gente dá uma função, ele foi feito para ser usado, né? Para ter uma função social, para ter alguém dentro dele. Então a gente está dentro dele, a gente mora, a gente cuida, a gente preserva. Carregaremos nossas chaves com a certeza que vamos voltar. Somos todos palestinos, refugiados, expulsos do lar. Sérgio, e acontece também, no final de semana, aos sábados, tem oficina, enfim, as famílias palestinas que foram margem dessa pesquisa já viram, foram lá e algumas preparam pratos, né, para vender. Então é uma delícia. Eu só queria lembrar, Sérgio, uma outra iniciativa rapidamente da escritora, a Ana Dantas. Ela lançou uma campanha na internet para produzir um livro infanto-juvenil que se chama Deixando para Trás, que é uma história que conta os dramas, os sonhos das crianças refugiadas, né? O livro está em fase de finalização e a ideia, se conseguir aí essa ajuda pela internet, é imprimir pelo menos 2 mil exemplares e mandar para as escolas públicas. A ideia também é criar palestras nessas escolas. Então, quer dizer, tem várias iniciativas que procuram educar, principalmente a criança, né, brasileira, dessa realidade que é tão sofrida, né, do povo refugiado. Os palestinos, então, são 2 vezes refugiados, né? Saem da Palestina, geralmente vão ali para a Síria, para uma região do Oriente Médio, depois tem que sair dali por causa de outros conflitos. Enfim, é um drama danado, né? Palestinos, sírios, a gente acabou de completar aí 6 anos dessa guerra na Síria. São o quê?
5 milhões de refugiados também no mundo, 2.500, cerca de 2.500 sírios refugiados aqui no Brasil. Aliás, teve uma iniciativa bem interessante com o objetivo de chamar a atenção para a importância dessa integração com os refugiados aqui no Rio de Janeiro, ontem mesmo no Cristo Redentor, com a participação de refugiados e também de artistas. Foi bem bacana.